Olá, pessoal! Começando aqui 3 minutinhos antes da nossa live sobre autoaceitação com a Niliane Aguiar, só para fazer um teste no Instagram, porque tem dado uns bizil aqui, para ver se vai dar certo. Ela já entrou. Ai, deu certo, que milagre! Deixa eu arrumar aqui a Já, câmera. já vou ficar aqui de uma vez para não correr o risco? Já vamos, não precisa sair. Já que deu certo. Aí a E aí, home aí como você também tá cortando você, tá parecendo só do nariz para baixo. tá? Aí, Melhorou? agora sim, isso. Tá. E aí, como Ah, vocês? bem, graças a Deus. E você? Tudo bem? Como estão as coisas aí em relação a coronavírus? Nordeste o negócio está mais sério, né? Estamos aqui ainda em isolamento social, né? O comércio não foi aberto ainda, como aí em Belo Horizonte já começou esse processo, né? De abertura. Aqui não, aqui os shoppings ainda estão fechados, só os serviços essenciais mesmo que estão funcionando normalmente, né? Uhum. Parece que a previsão seria até amanhã para o governo fazer alguma alteração ou não, porque o número de casos continua aumentando, né? Sério? Nossa. É. E é medido pela quantidade de UTIs, né? Então, se já tem 80, 90% preenchido, não tem como abrir, né? Porque sabe que não vai ter leito para todo mundo. Então, vamos aguardar, né? Fico pensando o que que tudo isso tem para ensinar pra gente, sabe? Porque ao mesmo tempo tem uma sensação que não tem ninguém aprendendo nada. Então, esses dias eu até vi uma live ou um vídeo, não sei, do Padre Fábio de Mello, e ele Hum. dizia isso, que não era pra gente esperar que essa quarentena ia mudar ninguém, não, porque quem já estava num processo de mudança conseguiu aproveitar esse processo. Quem não estava, continua não querendo, sabe, fazer as mudanças e fica aí esperando o shopping abrir para poder entrar, fazendo fila para ir para o shopping, ou seja, a mesma mentalidade de 3 meses atrás, né? É, Então, quem já estava no processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, aí pensou, opa, é uma oportunidade, vou usar esse tempo para, né, buscar um pouco mais. Mas a gente sabe que não é a maioria, né? verdade. Oni, deu 10 horas, vamos lá? Vamos lá. Então tá. Pessoal, bom dia. Eu sou Roberta Mello, aqui do Conhecer Despertar. Hoje eu convidei para estar aqui comigo a Niliane Aguiar. O Instagram dela é o Aqui Tem GG. A gente vai conversar sobre autoaceitação hoje. Eu vou deixar a Anice apresentar. A gente se conhece de longa data, não vou nem falar quanto tempo para não, né? Para trabalhar a autoaceitação. Mas o meu desejo de chamar a Ani foi por perceber o processo lindo que ela tem feito em uma jornada em rumo na direção dela mesma. Aí eu vou deixar a Ani se apresentar e depois a gente vai direcionando aqui as nossas conversas. Tá Certo. lá. Então, como Roberta bem disse, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, porque Roberta tem um trabalho lindo no Conhecer e Despertar, do qual eu faço parte, assim, né, acompanhando como membro, né, ela recebendo, né, da fonte, né, que ela oferece com vários terapeutas, com
várias linhas, assim, né, de terapias e que tem me ajudado no meu processo. Então, você faz parte, sou grata. Como você disse, há mais de um ano que eu realmente comecei a descobrir, vamos dizer assim, ferramentas, terapias que poderiam me ajudar. Eu sempre fui uma buscadora, alguém que quis olhar para si, que eu sempre desejei ser melhor, mas não tinha acesso, né? Hoje a gente tem acesso à informação, né, bem maior, então eu não tinha acesso. Hoje eu sou bibliotecária de graduação, trabalhei como bibliotecária por um tempo e depois eu vim morar no Nordeste. Eu sou, né, de Belo Horizonte, morei pertinho de você, tivemos a nossa infância juntos aí em Santa Luzia. E há 10 anos eu vim para o Nordeste, primeiro para Alagoas e agora estou em Aracaju. Fiz meu mestrado, meu doutorado e hoje sou professora na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Biblioteconomia. E aí comecei essa busca de desenvolvimento pessoal por questões pessoais ligadas tanto ao meu corpo quanto ao emocional, tentando buscar o equilíbrio, né, nessa relação de corpo e mente. E há mais ou menos um ano eu comecei então essa trajetória, né, para a busca desse autoconhecimento. Eu sempre tive um problema com peso, né, de sobrepeso. E fiz uma bariátrica em 2014 e depois fui emagrecendo naturalmente com o processo da bariátrica e em 2017, para 2018 mais ou menos, eu comecei a ter um reganho de peso. E aí eu percebi que a solução na vida não teria sido a bariátrica, que eu precisava recorrer a alguma coisa na minha mente que gatilhos, alguma coisa que me fazia realmente ter esse ganho de peso. Aí foi onde eu fui procurar coach, hipnoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, workshops, palestras, cursos, constelação familiar, enfim, todas as terapias possíveis, PNL, enfim, que me mostrassem um caminho, né? Na verdade, assim, onde eu estava errando, que o meu desejo sempre é acertar, próprio, né, do meu perfil, e venho fazendo essas descobertas, e aí criei esse ano a página do Aqui Tem GG, onde eu estou compartilhando com as pessoas esse meu processo, e a página primeiro, para mim, um processo de cura pessoal, e também uma forma de ajudar outras pessoas, né? Porque para uma pessoa que passou muitos anos sem olhar no espelho, colocar uma foto e se expor para saber quantas pessoas vão olhar, analisar, criticar e julgar. Então, é um passo realmente de cura que permite expor a sua vulnerabilidade, né? A sua vergonha de si e começar, então, esse processo de aceitação, que é o tema que a gente, né, propôs a falar hoje. Então, resumidamente, uma introdução seria essa. Legal, Um Mi. abraço aqui para a Liliane, aí de Santa Luzia, que está assistindo, Deus está abençoe sua mãe, acompanhando. Mi. Deus abençoe. Tem alunos assistindo. Um abraço para todo mundo. Pessoal de Aracaju, pessoal de BH, pessoas de Alagoas. Tem aí uma turminha bacana acompanhando. Um Legal, beijo para todo mundo. legal. Sejam todos bem-vindos. Eu fico pensando, Ni, na sua trajetória, que todo mundo, todas as atitudes, todas as decisões que a gente toma no momento são as melhores decisões, né, que a gente poderia tomar.
hoje, eu até li alguma coisa no seu Instagram sobre isso, não sei se foi ontem, anteontem, você falando sobre a bariátrica. Hoje você vê que ela não foi a melhor opção, mas talvez lá em 2014, para você, era o melhor passo, né? Era o melhor caminho a ser tomado. E eu acho que esse aceitar as decisões que a gente toma em determinados momentos da nossa vida faz parte do nosso processo de autoaceitação, não é? Sim, O que sim. você acha sobre isso, assim? Se entender as nossas atitudes e as nossas posturas no decorrer dos anos, se isso não faz parte de um acolhimento de nós mesmos, porque muitas pessoas ficam se culpando por decisões que tomaram no passado, ou no passado antigo ou no passado ontem, né? Mas Ontem. a ideia da autoaceitação, ela acolhe quem nós somos e quem nós fomos também, né? O que você acha? Sim, sim. Não, nesse post eu até falo assim, eu não me arrependo, faria de novo e farei de novamente se for necessário, porque foi por uma questão de saúde, né? E hoje eu entendo os erros que foram cometidos nesse processo, porque eu não busquei saber, assim, eu quis muito, via, vamos dizer assim, fotos antes e depois, então, o efeito é garantido. Há todo um protocolo, né, para a pessoa que vai fazer a cirurgia, que ela procure uma terapia, um psiquiatra, que faça um acompanhamento. O plano de saúde exige esses laudos, mas a gente simplesmente vai, por exemplo, eu fui ao psiquiatra para pedir o laudo e ele simplesmente perguntou: você está consciente das coisas que vão acontecer? E eu, sim, naquele momento, né, eu achava que estava consciente, mas não entendia todo o processo. E aí ele me deu o laudo de que eu estava apta a fazer a cirurgia. E hoje eu vejo que eu precisava de um processo terapêutico anterior, pelo menos assim 1 ano, compreendendo, me preparando. Eu simplesmente deixei levar. E quando eu fiz a cirurgia, e existem 2 tipos de cirurgia, né? Eu fiz a que menos agressiva, porque tem uma que ela une, né, o estômago direto ao intestino. E outra que só reduz uma parte do estômago, que foi a que eu fiz. Então eu não mexi no meu intestino. E aí eu falei, essa é a mais, né, tranquila. E a sensação depois da cirurgia foi assim, libertadora. Porque devido às questões biológicas mesmo, a sua fome some. E eu vivia com uma fome inesgotável. Então a sensação após a cirurgia foi tão libertadora, eu me senti assim como um viciado que não tem mais vontade de, né, de ter aquele vício. Eu fiquei maravilhada, falei, fiz a coisa certa. Só que não entendia que havia todo um processo psicológico que tinha que ser tratado. E eu fiz a bariátrica em novembro, em Belo Horizonte, e em março eu já assumi meu cargo aqui em Aracaju. E comecei a viver aqui sem ir num psicólogo, sem ir num gastro, sem ir num nutricionista, simplesmente esperando emagrecer e gostando de estar emagrecendo e sem todos esses processos interiores. E aí as coisas foram acontecendo, e aí o reganho veio, e aí eu tive que entender que a bariátrica não era tudo, ela era uma parte do processo, né? Mas assim, aí não há arrependimentos, primeiro porque foi assim muito perfeito, eu não senti uma dor, eu não senti nada, eu não tive problema nenhum pós-cirúrgico. Eu acredito que eu consegui anos de vida por causa dela. Não sei se eu estaria viva hoje se eu não tivesse feito, diante do estado que eu estava. Então, realmente, as escolhas que nós fazemos, eu acredito que ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer tudo errado. A gente acorda tentando acertar, né? Tentando fazer a coisa certa. E se não deu, o que nos cabe, né, é acolher, analisar e procurar fazer escolhas melhores e procurar, né, ajuda. Então, assim, sobre essa questão da aceitação, eu acho que é muito interessante, eu queria ressaltar para você e para todos que estão acompanhando a live, que a palavra aceitação, ela tem um duplo sentido, né?
Então, tem pessoas que falam, aceita que dói menos, né? Então, usa esse termo no sentido assim, se conforme porque é isso que você tem para hoje, né? Acomode-se, né? Acomode-se, espere. Então, muitas pessoas têm uma repulsa quando a gente fala da questão da aceitação. Só que quando você vai ao dicionário, você vai ver o que significa aceitar, tem um termo, um sinônimo, que é exatamente o que eu trato, o que eu busco, que é receber. Se eu te dou um presente, eu te pergunto, você aceita, né, esse presente? E você aceita, então você recebe algo. Então, a autoaceitação, ela está voltada para esse receber a si mesmo, receber o seu momento atual, receber a sua situação, a sua realidade com amor, com compaixão, com um olhar amoroso, né? Então, é isso que eu venho descobrindo, que quando eu comecei a engordar, e principalmente pela minha profissão, quando eu emagreci, eu fiquei muito vaidosa, as roupas serviam, então eu quis me arrumar, me maquiar, né? Então eu tive uma possibilidade maior, vamos dizer assim, de usufruir, né, da moda. E aí, quando eu comecei a engordar e as roupas deixaram de servir, não caíam tão bem, eu falei, e agora? Eu vou desesperar, eu vou me deprimir, eu vou gritar, eu vou me odiar, o que eu vou fazer? E aí foi um momento em que eu falei, eu preciso aceitar esse momento, tirar o melhor proveito dele, me cuidar e ver o que vai ficar bem em mim da forma que eu estou. Qual roupa que vai valorizar o meu corpo do jeito que ele está hoje? Como eu vou arrumar o meu cabelo? Que corte eu vou fazer? Que detalhes eu vou ter no autocuidado, né? De passar um batom, de passar um rímel, que vão chamar a atenção, não exatamente para o aumento do meu peso, mas para o meu estilo, para a pessoa que eu sou, para a imagem que eu sou, que eu tenho, que eu quero passar como professora. E fui me adaptando, né, a essa mudança do meu corpo, sempre nessa tentativa de, do jeito que eu estou, eu quero ser a minha melhor versão, né? E aí aconteceu algo que me chamou muita atenção, que é uma aluna, né? Eu, assim, lutando. Não é fácil, lindo, maravilhoso, né? Você sabe que trabalha com a questão de autoconhecimento. Não é um caminho de flores, é um caminho de espinhos, né? E você pisa ali e descobre uma coisa, pisa em outra e descobre outra. E aí, nesse momento, quando eu comecei a ter esse reganho de peso e trabalhar, né? Eu realmente fazia aquela montagem, eu queria bem bonita para ter essa sensação da autoestima e dar a melhor aula, independente, né, de não estar me sentindo tão bem. E aí, quando chegou um final de semestre, uma aluna me chamou, muito magrinha e tal, né, muito lindinha, e me falou assim, professora, hoje é o último dia de aula, eu queria falar uma coisa para você. Que às vezes a senhora me viu tirando fotos e não era dos slides, era de você. Aí eu falei assim, como assim, né? Aí ela falou, porque você se veste tão bem, você combina as coisas, o cinto com o brinco, com o batom. Com o óculos. Com o óculos e tem um estilo tão diferente e tal. Aí eu falei, meu Deus, você é tão magrinha, tudo fica bom em você, né? E ela, mas eu não sei escolher assim da forma como você faz, é o jeito, é único. E aí aquilo naquele momento eu aceitei, né? E acolhi de uma forma assim tão bonita que eu falei, é essa que eu sou. Nesse momento eu sou essa Niliane e preciso trabalhar com isso, né? Então, assim, teve a situação do casamento da minha irmã, que eu até partilhei com você, que eu estava muito incomodada de como as pessoas me veriam, ela engordou, como seriam os comentários, né? E assim, você me deu todo o apoio e nesse sentido de se aceitar, vá, encontre um vestido bacana, se arrume. E você tava deslumbrante, né? E aí eu falei, vou correr atrás disso. Então,
indo nessa perspectiva, a gente encontra, né? A Lili tá falando aí, ô Niliane, a Lili tá falando que agora você tá combinando a máscara com seu arquinho. Tudo, eu combino sempre de um jeito. Agora tem as máscaras combinando, vou procurando tudo para fazer, como diz o meu pai, joguinhos. Então eu gosto de fazer as combinações. E aí eu sei que eu percebi e venho estudando sobre isso, né, para tentar ajudar outras pessoas também, como eu fiz o curso de coach, né, e estou fazendo outros cursos nessa área de desenvolvimento pessoal. Eu percebi que para receber, né, entender a aceitação como o recebimento, o acolhimento da sua situação atual, a gente precisa primeiro não aceitar determinadas coisas. A gente precisa não aceitar, ou seja, não receber o quê? O olhar crítico alheio, o comentário alheio, a comparação alheia, a expectativa alheia. Então, ou a nossa própria, né? Primeiro nós temos as nossas exigências, os padrões que nós queremos estabelecer para nós mesmos. Mas nós somos seres relacionais. Então, o que acontece? Na verdade, até as nossas expectativas foram criadas pelos pais, pelos amigos. Existem hoje, né, que a gente, que as pessoas nessa linha, né, da área da aceitação corporal destacam muito, que é a questão da pressão estética que existe, principalmente no Brasil, através da mídia, hoje através do Instagram, todas as pessoas estão malhando, todas as pessoas estão com os corpos perfeitos, as cirurgias plásticas existem para tudo que você quiser mudar no corpo, existe a plástica para aquilo. Então, há uma pressão estética das indústrias de cosmético, né, que realmente você acaba se vendo, recebendo todas essas exigências e querendo cumprir muito mais do que uma exigência pessoal de estar ali com seu pijama, sem um batom, sem nada, em paz. Mas você precisa, né, diante de tanta informação que você recebe, essa base, sua pele vai ficar igual a da tal artista, esse batom vai aumentar os seus lábios e vai ficar desse jeito, né? Esse perfume provoca isso e isso. Então, são pressões, né, midiáticas que nós recebemos o tempo todo, os comentários alheios. Nossa, eu gostava mais do seu cabelo assim. Nossa, eu gostava mais. Parecia que você estava melhor quando você se vestia de tal forma. Então, esses comentários vêm nem sempre maldosos, vamos dizer que são todos, mas alguns sim. Então, a gente precisa aprender a blindar as nossas emoções, né? E nesse processo de autoaceitação, olha, essa expectativa do outro. O que eu posso fazer, né? Qual que é a minha realidade hoje? Hoje eu posso ir para o shopping? Não, tá tudo fechado. Eu não posso usar a roupa da moda, porque eu não tenho nem como comprar, porque não estão vendendo, enfim. Então você vai aceitando a sua realidade e não aceitando essas vozes exteriores, né? Que de alguma forma querem te pressionar, né, a entrar no padrão daquilo que eles consideram certo, o belo, esteticamente falando, né? Então, e nos valores. Então, não aceitar num primeiro momento é também um desafio, porque muitos de nós, se não a maioria, tenta viver para agradar, né? Para agradar o outro de alguma forma. Então, quando... Oni... Não, pode terminar. Diga. Não, pode dizer. Eu anotei umas 3 questões aqui que eu queria que você comentasse. E quando você falou isso da gente viver para agradar, lá atrás você falou sobre vergonha, né? E eu anotei aqui, estou com o meu computador aqui atrás, 3 conceitos de vergonha, né? Um sentimento de inadequação, de que você é inadequado, sim, no seu corpo, inadequado no seu meio, inadequado para as pessoas, um sentimento de não ser suficiente, de não tá bom do jeito que eu sou, uhum, e um sentimento de que nós deveríamos ser diferentes, né?
E isso tudo nasce na infância. Eu queria que você comentasse em relação a essas... Se você tem essas memórias, assim, disso surgindo na infância, de você percebendo, por exemplo, coisas que eu ouço, assim, eu acho que todo mundo já ouviu alguma coisa do tipo, nossa, você tá linda, você tá mais magra, tipo, quer dizer, antes, quando eu não tava mais magra, eu tava feia, sabe, umas coisas assim? Sobre a vergonha, que eu queria que você comentasse um pouco, né, porque nós passamos a vida toda sendo regidos por essa vergonha que nós começamos a sentir lá na infância, Sim. esse sentimento de não tá bom. E aí nós começamos a mentir, a esconder, a manipular, a brigar, a negar. Nós criamos reações para nos defender dessa dor da vergonha, né? Sim, sim. Eu acho que na minha história, a questão da vergonha, ela afeta mais a questão da autoestima, do que propriamente da questão da relação com a obesidade, que veio depois, né? Eu nem sempre fui obesa, eu tive, né, vamos dizer assim, eu era fofinha, né, mais cheinha, mas só depois dos 17 anos é que realmente eu tive um ganho de peso devido a um processo depressivo que eu vivi. E a vergonha, eu acho que afetou a autoestima na minha infância por fatores que, na verdade, essa questão assim que todos passam e que depende muito do seu olhar, da sua interpretação que você faz com o seu olhar de criança e que aí agora, como adulto, a gente começa a ter que voltar e olhar e ressignificar e reinterpretar aquela situação, né? Então, muitos fatores. Você que me conheceu na infância, por exemplo, minha mãe não deixava o nosso cabelo crescer, tinha que sempre cortar curtinho, porque ela achava que o nosso cabelo era ruim, né? Então, o cabelo ruim para ela, o curtinho era mais fácil. E aquilo me gerava uma vergonha. Eu via todas as meninas com os cabelos grandes, ainda que cacheados, enfim, alisados, mas aquilo era para mim um sinal de uma baixa autoestima, né? Tinha toda a questão financeira, né? Que a gente passava por diversas dificuldades financeiras. E eu brinco assim que, na verdade, eu só fui descobrir que eu era pobre realmente quando eu fui para a escola, né? Porque até então era aquela minha realidade, os vizinhos, a família, todo mundo igual. Então, quando você chega na escola, que você tem uma caixa de lápis de cor que era desse tamanho e o colega tem uma de 36, aí você pega e fala, olha, existe diferença. Existe diferença no mundo, né? Então, você ali abre a sua lancheirinha, né? E tem um pão com ovo e o colega ali, né? Tem outras coisas que você nunca nem tinha visto, nem sabia que existia no supermercado. Você começa a se sentir inadequada, começa a ter essa sensação de vergonha, né? De não ser suficiente, e eu tenho uma coisa assim que por muito tempo me seguiu, que é essa questão de me sentir uma certa falsária, sabe? Como que eu poderia dizer assim? As pessoas me diziam assim, você é tão inteligente. Eu pensava, não, eu consigo fazer as coisas assim. Quando eu fui fazer o vestibular, é muito difícil passar, ouvir as vozes, né? E eu mesmo pensava, não vou conseguir. Aí fiz e passei. E aí eu falava, dei sorte, meu Deus, né? Sabe, andei com as pessoas certas, eu estudei com as pessoas certas, né? No ensino médio eu achava que minha turma era a mais inteligente. Eu não achava que eu era digna de estar ali com aquela turma, sabe? Então, assim, eu sempre pensava assim, eu estou com pessoas maiores que eu aprendo muito, mas eu não me sentia igual a elas, né? Então, quando eu fiz um mestrado, o doutorado, então a pessoa hoje me chama de doutora, ainda é uma coisa que eu penso assim... Oi, né? tipo, oi? Quem é? Sou eu, doutora. Então, assim, é algo que eu ainda preciso e estou trabalhando em mim. Por quê? Porque a vergonha... e aí entra, às vezes, até você vai saber melhor do que eu, a questão da constelação familiar, de você não querer ser maior do que a sua família, maior do que a sua história. Então, para mim, o doutor da minha vida foi o meu avô, que, vamos dizer assim, que aprendeu a ler sozinho na Bíblia,
né? Ele quis aprender a ler para ler a Bíblia e sozinho ele aprendeu. Então, o doutor da minha vida seria o meu avô, e aí eu me torno uma doutora, então, às vezes, me dá vontade de esconder debaixo da mesa e ficar com vergonha de algumas conquistas, sabe? E aí entra também esse processo de aceitar, não, peraí, eu consegui, eu estudei, eu passei, eu fui daqui para Belo Horizonte de muleta no avião fazer a minha entrevista para o mestrado, porque eu tinha um rompimento no joelho. E eu falei, aí você tem que acreditar, né? Eu fiz por merecer, eu fiz a minha parte, eu Valorizar, estudei, né? A autoaceitação vai passar pela valorizar. valorização dos seus processos, né? Exatamente. E o que não te exime de valorizar os processos do outro, né? Eu acho que a questão que você falou da constelação familiar eu sou doutora, sim, e isso não diminui o doutor, meu avô, né? Eu Sim, ele está acolho, eu aqui hoje em acolho, dia. eu acolho o que ele foi e eu sou o que eu sou porque ele foi o que ele foi, né? Sim, Tem eu algo trago dele em aqui em mim, mim, né? eu percebo em mim detalhes do meu avô. Assim, teve um dia muito interessante, porque eu dou a disciplina aqui de contação de histórias, e eu mesmo nunca contava histórias. E meu avô era, né, um excelente contador de histórias. E aí no dia, e meu avô gostava muito de rima, de cordel. Ele não sabia falar que era cordel, mas ele gostava de rimar todas as palavras e tal. E aí teve um dia, o último dia de aula da disciplina de contação de história, eu muito feliz, porque a disciplina tinha sido muito bacana. E da hora eu resolvi, falei, eu vou falar para os alunos que eles nunca me viram contando uma história e eu vou criar a história deles mesmo. E comecei a criar a história com rimas, eu nem me lembro mais. E comecei a contar, era uma vez alunos assim, tal, 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 e eles começaram a chorar e foi aquela emoção. E quando acabou, a primeira coisa que eu senti, assim, meu avô. Sabe? Então, assim, tava na aula, não tinha, ele não tinha passado pela minha cabeça em nenhum momento, mas eu senti, assim, isso que eu fiz é parte do meu avô em mim, né? Então, assim, é muito bacana a gente perceber, e aí entra nesse processo de aceitação, conhecer a sua história, se conhecer, né? Saber de onde você vem, as suas Eu anotei origens. até aqui, eu li, interessante você estar falando isso, Nick, eu anotei aqui sobre a vergonha, né, e sobre como sair desse ciclo da vergonha, de ficar achando que você não é bom o bastante, meu corpo não é bom o bastante, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa filha. Tudo isso que a sociedade vem exigir da gente, que por causa do que vem de fora a gente acaba se exigindo também. E aí uma das primeiras coisas que eu notei aqui foi conheça a história da sua vergonha, né? É, Olhe, assim, por que será que eu trago isso em mim? Vamos olhar lá para trás, ver como isso foi construído, é fundamental. reconhecer isso, né? E aí correr pequenos riscos também, né? Eu acho tão Sim. interessante. A primeira questão é expõe a sua vergonha, a questão da vulnerabilidade que você falou. Quando você cria um Instagram, aqui tem GG, isso é uma puta exposição. Sim, Isso é super correr risco, sim, mas não tem outro caminho para autoaceitação se você não passar por essa exposição da sua vulnerabilidade, né? sim. E aí tem uma outra coisa que eu queria que você comentasse, quando você falou assim, da menina que te elogiou na aula. A menina magrinha que estava tirando fotos e você era modelo dela. Questão da façanha e da antifaçanha. Como a gente acha assim que a nossa antifaçanha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo aí. A gente nem está conseguindo, está tão envolvente aqui que eu não estou conseguindo nem ver É, os comentários direito, gente. Gratidão a todo mundo que está aí. todo mundo, um Mas, beijo. mas a questão é assim, eu sou escorpiana. Qual é a minha façanha? Eu vou profundo nas coisas. Eu vou profundo. As minhas conversas, elas nunca são rasteiras. Se alguém sentar do meu lado no ônibus e puxar um papo, eu vou lá no fundo com Vai no essa pessoa. fundo da pessoa. Mas a minha antifaçanha, qualquer dor para mim, eu vou lá no fundo também. Fundo também.
Então, se é intenso para qualquer lado. Então, o que é o meu poder pode ser também a minha queda, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei pensando quando você falou da menina que te elogiou e que naquele momento você fez assim, ó, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou me aceitar e ajudar pessoas a se aceitarem. Você consegue perceber que como a sua história e como a sua antifaçanha viraram assim a sua grande façanha? Você percebeu Sim, isso? sim, eu, assim, tenho percebido, né, com o tempo, porque foi um desafio para criar a página, não foi assim. Ah, eu acordei e tive essa coragem. Eu tive um sonho com a página, com o nome, qual seria a proposta. E aí foi durante o curso de coach. E eu cheguei lá no outro dia, né? Que eram 3 dias de curso. Eu cheguei e falei para um dos coordenadores lá: olha, eu sonhei, eu detestei esse sonho. Eu tô fazendo tudo é para emagrecer. Eu não quero dizer que aqui tem GG, já veio até o nome. Eu não quero ser GG, eu né, recuso isso. E aí ele falou para mim: calma, foi só um sonho, tal, assim, muito tranquilo, né? E eu com aquela assim, não quero isso, rejeito isso, não quero. E aí, durante um ano, né, Deus, o universo, a vida foram colocando como essa aluna outras pessoas que chegavam para mim, me perguntavam onde eu tinha comprado a roupa, por que não conseguia encontrar a roupa do tamanho tal. E aí eu falava as técnicas que eu usava nas lojas, como que eu combinava as coisas. E várias pessoas começaram a me perguntar isso em diversos lugares, no trabalho, na rua, nos cursos que eu estava fazendo. E aí foi assim, aquela pressão, né? Até que chegou um dia que eu fiz um workshop realmente que foi muito intenso, de 8 da manhã a 8 da noite. E eu cheguei assim, acelerada, e já procurei no Instagram se existia o endereço, não existia. Eu criei, deitei e apaguei, dormi. Falei, não sei o que vai vir depois disso. E aí, depois eu fui começar a procurar pessoas que pudessem validar isso ainda, porque eu ainda não tinha a certeza, né? Até que eu cheguei para um amigo muito querido e ele pegou e falou comigo assim: Niliane, qual que é a sua maior fraqueza? Eu falei: é a gordura, é o peso, é o sobrepeso, né? E aí ele pegou e leu uma passagem da Bíblia para mim que dizia, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. É na sua fraqueza que eu me manifesto. E ele pegou e falou: você aceita expor a sua fraqueza para fortalecer outras pessoas? Aí eu já estava chorando, né? E falei: é isso. Então, depois dessa fala, eu tive a certeza que era isso. E aí fui procurar pessoas que me ajudassem a entender que eu não entendia nada de Instagram e a me expor, a colocar minhas fotos, aquelas fotos que eu já estava realmente com um reganho de peso, que às vezes eu escondia, não tinha coragem de colocar. Eu colocava no meu Instagram pessoal, né? Então, sempre colocava mais com aquela dúvida, né? Nossa, teve até uma que eu lembro que eu coloquei assim, dos raros dias que eu me achei bonita. E aí você até fez um comentário, né? Que não deveria ser raros e tal. E aí eu peguei e falei, agora eu vou colocar realmente o meu corpo, o meu sorriso, o que eu tenho para oferecer e mostrar para as pessoas. Não significa que aceitar, que é me acomodar, que eu estou satisfeita plenamente. Toda mulher tem alguma coisa, e até por causa da pressão estética, a gente vê aí modelos plus size, né, que defendem essa causa, mas elas estão sempre no salto, maquiadas, os cabelos, né? Então, até a modelo plus size é um padrão inalcançável para muitas mulheres gordas, porque elas estão. Sempre vai ter uma referência inalcançável, né, cara? Exatamente. Então, eu comecei a perceber, né? Então, assim, até anotei aqui que a pergunta de muitas pessoas poderia ser essa, assim, como se aceitar então, Niliane, afinal de contas, né? Do jeito que eu tô aqui, como que eu começo? Então, acho que, como eu disse, a primeira coisa é se conhecer. Eu tenho um passado, eu tenho uma história que me fez chegar até aqui. O meu reganho de peso teve problemas pessoais e teve problemas de saúde. Eu tomei corticoides, quem sabe do que os corticoides fazem,
né? Então, eu precisei tomar por muito tempo, por quase um ano, e depois que eu descobri que o corticoide engordava, entendeu? Que eu não sabia. Então, teve questões multifatoriais, psicológicas, físicas, biológicas, a ansiedade, a minha certa compulsão por doce, né, algo que eu me refugio, a válvula de escape é o doce. Então, tudo isso são problemas, questões emocionais que eu venho analisando e entendendo por quê, que benefícios secundários essas coisas me oferecem, vamos dizer assim. Então, Isso. se Deixa eu te conhecer. interromper só um pouquinho. Sim, sim, claro. Dessa questão que você falou do doce, da compulsão, a gente na psicanálise, a gente fala que toda compulsão fora é um vazio dentro, né? A pessoa que quer comer demais, ela está querendo preencher com comida algum vazio Saciar. interno. A pessoa que compra, a pessoa que faz uso da pornografia, sexo O desregrado, jogo, né? trabalho, né? Trabalho pra Uhum. caramba, também tá querendo esconder, fugir de alguma coisa, né? São os nossos entorpecentes que a gente prefere ficar iludido do que Anestesiado. olhar, anestesiado, do que olhar para dentro e olhar para esse vazio. E uma coisa que a gente fala muito na psicanálise é assim que esses vazios nossos internos, eles são partes de nós mesmos que fomos deixando pelo nosso caminho. Quando alguém falava assim, engole esse choro, porque homem não chora. Ou, tá com raivinha, tá nervosinha agora, vou te ensinar a ficar nervosa. Aí você ficava de castigo e tomava um couro. E aí, assim, você escondia a sua tristeza, você escondia a sua raiva, você escondia a sua vergonha. Partes nossas. Só que aí a gente vai em busca de nos completar, aí a gente quer achar a alma gêmea, que é um erro, né? Duas metades, assim, duas pessoas incompletas, não vai dar certo. A gente vai em busca de coisas, né? E a comida é uma dessas coisas. E aí, qual é a nossa necessidade de olhar para dentro, né, Ni? Porque quando você falou assim, olha, além da bariátrica, eu precisava de processos internos, eu precisava de processos psicológicos, eu precisava olhar para o meu interior e descobrir algumas questões para eu poder seguir adiante me aceitando. Porque eu falo com você, hoje eu tenho 1,70 m e eu estou pesando hoje 67 quilos. Para mim, estou pesando 67 por da quarentena, porque antes da quarentena eu estava 62. E aí, eu fico pensando assim, para mim não é o peso ideal. A Paola Lima, que apareceu por aqui em algum momento, ela fala assim, qual é o peso ideal para você? Né? Porque tem uma coisa que me irrita pra caramba, você é magrinha, você pode, posso caramba. Posso caramba. Porque é uma métrica, né? É um valor que vem do outro. Fora. Então, se para mim 67 não tá confortável, a primeira coisa que eu preciso fazer é me aceitar. E a segunda coisa que era o que eu queria que você comentasse, porque muitas pessoas, eu fui dando uma lida nos comentários aqui, olha, a Rafa tá falando assim, que conhece uma pessoa que quando fica nervosa come muito para preencher o vazio. E muitas pessoas aqui comentaram do efeito sanfona, de como é triste ficar para elas, é triste para elas ficar nesse efeito sanfona, porque essa questão do comer é um lugar de prazer, né? Eu falo com vocês que eu engordei 5 quilos na quarentena, por quê? Porque eu sou uma pessoa da liberdade, eu sou uma pessoa da rua. E me foi tirado tudo que é prazeroso para mim. O que me restou prazeroso é comer. Então eu fujo para esse lugar de prazer quando qualquer coisa está me angustiando. Eu fujo para esse lugar. Só que eu acho que para quem está no processo de emagrecimento, isso é muito foda, muito difícil, porque assim, se você está fazendo um tratamento para não usar drogas, você não usa drogas. Quando você está deixando de fumar, você não fuma. Você está querendo parar de beber, você não vai beber. Mas se você está querendo emagrecer, você vai continuar comendo. É bem isso. E eu acho que ainda é mais profundo, porque como eu disse, nós somos seres relacionais,
A comida, geralmente, ela tá ligada a esse momento. Vamos jantar, vamos assistir um filme e a gente vai comer pipoca. Vamos almoçar juntos, vamos fazer um bolo, então, que você come, mas você partilha com o outro. Então, não tá ligado só ao sabor e ao preenchimento, mas também à relação, né? Ao prazer da relação, né? Da relação. Então, desvincular isso e falar, agora eu estou uma dieta, vocês comam aí que eu vou comer uma salada aqui escondida, sozinha, sabe? Ou então você no meio de todo mundo comendo as outras coisas e você comendo aquilo. E você sabe que as pessoas, não, mas coma isso, tá tão gostoso, só um pouquinho, só um pedacinho, né? Ninguém faz isso com uma pessoa, como você disse, que tá drogada, né? Enfim, usa só um pouquinho, apesar que o traficante vai fazer, né? Mas eu falo assim, os amigos, né? As pessoas que te querem bem, não vão te falar, né? Tome um pouco mais desse remédio, não. E a comida, não. Você fala, eu tô de dieta. Não, só hoje. Não, você não vai engordar num dia. E há uma diferença também, que aí entra esse processo de aceitação, que, por exemplo, não, eu engordei 5 quilos, eu vou aceitar. Passada a quarentena, você começar a bater perna por aí na correria da sua vida, das suas coisas, quando você vê, você tá com peso normal, porque você parou ali aquele ritmo, né? Então, agora para pessoa obesa, não são 5, são 20, são 30, são 40. E aí esse efeito sanfona é super complicado, porque você luta muito para perder 10, depois você ganha 15. Aí você perde 5, depois ganha mais 10. E essa conta nunca bate. Então, você se culpa, você não consegue entender, você quer buscar soluções imediatas, você quer perder tudo de uma vez, né? Então, a cirurgia bariátrica é, na maioria das vezes, essa tentativa de perder tudo. E como eu te disse, a sensação que eu tive de não ter fome foi a sensação melhor que eu já tive na vida, assim, o fato de ver as pessoas comendo e assim olhar e não ter vontade, parecia algo libertador, algo mágico, sabe? Que eu ainda consigo me lembrar. Então, assim, esse processo da comida, da relação com a comida, é muito complicado. E quando você vê a pessoa, e hoje a obesidade é entendida como doença, né? Então, ninguém vira para uma pessoa com câncer e fala, ah, você tá de mimimi, você não melhora porque você não tem vergonha na cara. Mas a pessoa obesa, ela vai receber, porque você não malha, porque você não faz, porque você não faz tal dieta, porque todo mundo tem um conselho, um chá, um remédio, uma opinião para dar para você, e não é assim, né? Então, a obesidade, ela é multifatorial. A pessoa que tem essa tendência, ela vai precisar ter esse olhar bem amplo para a sua história, para a sua genética, para o seu estado emocional, para as coisas que te faltam, porque e para o caminho que você quer, aquilo que você disse, né? Não estabelecer metas inalcançáveis, ideais, né? Impossíveis, né? Não, então pelo menos hoje, eu quero sair da obesidade, eu vou ter sobrepeso, pronto, eu vou ter um sobrepeso, é da minha vida, da minha história, da minha estrutura. Para que eu me tornasse uma pessoa magra, além de perder todo o peso, eu teria que fazer várias cirurgias plásticas para tirar toda a gordura do meu corpo, para me transformar numa outra pessoa. E não é isso, eu quero sair sim da obesidade, viver com o meu sobrepeso, que me permita manter a minha saúde. Hoje eu tenho a minha saúde assim analisada, eu tenho esse cuidado de fazer exames, de acompanhar, exames cardíacos, de glicose, de colesterol, essas são todas as taxas normais, porque a pessoa já olha a pessoa obesa, nossa, ela é um poço de doença, né? E não é, muitas vezes pessoas magras têm colesterol alto, precisam de tratar um monte de coisa que, por exemplo, eu não tenho. Então, a gente precisa conhecer né, com amplitude a sua história. Está aí o Covid que às vezes veio escancarar, né? Num primeiro momento fala assim, a pessoa gorda que vai estar vulnerável a isso. Aí você vê um magro, atleta, jovem e tal, morre. São só os idosos que morrem. Aí você vê um adolescente, uma criança morrer. Então,
isso demonstra para a gente aquilo que a gente já sabe há muito tempo, mas que às vezes esquece, que nós somos únicos, o nosso organismo é único, a forma como o vírus vai agir em nós é o nosso corpo que vai criar o mecanismo de defesa ou não, a partir do seu histórico, a partir do seu cuidado, a partir da sua imunidade, não a partir Da do sua seu saúde padrão. mental e Da emocional, sua né? Que saúde também emocional, influencia. exatamente. Como você vai encarar aquilo que você. Não, eu vou sair dessa, eu vou curar, ou então, morri, pronto, já me entreguei, tô com essa doença, já tô morta. Não. Né? Então, eu tenho casos de pessoas que contraíram o vírus e estão bem, foram curadas e pronto. Não, recebi a notícia não como o fim do mundo, né? Recebi positivamente, acreditei, fiz minhas orações e enfrentei. Então, assim, sair dessa pessoa ideal para a pessoa real, né? Quem Oni, sou eu? no começo você falou sobre a questão da aceitação como esse receber, né? Eu Sim, recebo o aqui, o agora, eu o aqui e o recebo o que agora. é. Eu recebo as Isso, coisas como são. isso. Como a gente faz para equilibrar assim, né? Eu estou vendo muitos comentários das pessoas falando que a obesidade é sim uma questão multifatorial. E Uhum. a Carol estava até comentando aqui que ela ouvia muitas pessoas assim: ah, você está gorda, compra isso aqui para você emagrecer. Ah, fecha a É verdade. boca. Indústria Como se fosse farmacêutica. só uma questão, como se fosse só uma questão de alimentos. É uma questão global, né? Assim, para Sim, você olhar para vários lugares. Mas o que eu vários. quero te falar é assim, você falou que quer chegar, sair da linha da obesidade. Como que você equilibra o aceitar o que é com uma motivação para ser outra coisa, entende? Uhum. Eu gosto muito, uma coisa que eu repito muito é um versículo do Evangelho que fala assim: quem não é fiel no pouco, não é no muito. Uhum. Eu ganho R$ 1.000 por mês no meu trabalho. Se eu não for grato por aqueles R$ 1.000, eu não vou ser merecedor dos 2.000. 10.000. Mas assim, eu não posso me acomodar no 1.000, Uhum. porque eu quero os 2.000. Como que você consegue equilibrar essas questões assim de, às vezes você vai precisar sim fazer uma reeducação alimentar, às vezes você vai não precisar, né? Mas é o seu desejo pessoal fazer uma Querer. reeducação alimentar, é, fazer uma atividade física qualquer, muito mais por prazer, às vezes, também, do que para emagrecer. Mas como que você equilibra, assim, esse aceitar do que eu sou com a busca para o que eu quero ser? Que eu acho que isso Então, também nem é só para a obesidade, é para tudo, né? para A gente tudo. aceitar o que é e buscar mais. Isso. Essa autoaceitação, então, ela se torna um ponto de partida. Ela não é o ponto final, né? É saber aonde você está. E aí, como eu disse, saber o que você quer, sem sonhos, né, irreais, né? Metas realmente alcançáveis. E aí, para mim, a forma como eu encontrei, que foi a questão do autocuidado. Então, quando você começa todo dia, pequenos detalhes. Passar um hidratante no corpo, você vê seu corpo, você observa ali, algo que eu não fazia na pressa. Então você fala, olha, isso aqui tem essa manchinha, tem essa veia, isso aqui, talvez se eu começasse, né, a fazer alguma coisa, olha, hidratar meu cabelo tá brilhando, você olha no espelho, você passa um batom, você usa um perfume, você escolhe aquela roupa que valoriza você. Então, pequenos gestos de autocuidado vão te incentivando a um degrau maior, né? Então, quando foi em janeiro, eu falei, eu ainda não tenho condições de fazer uma atividade física, eu vou começar a dançar. E aí comecei a fazer Ai, dança do ventre, né? E aí eu falei, vou logo para alguma coisa assim, totalmente diferente, de algo que eu nunca fiz, né? Não vou fazer aí uma aeróbica e tal, que eu também gosto, mas assim, eu quero algo novo. E aí comecei a fazer a dança do ventre, foi ótimo, quero voltar assim que tudo acabar, quero voltar. Então, eu vi que eu só fazia aula de dança do ventre aos sábados e já estava emagrecendo. Eu já estava perdendo peso só com uma aula por semana, né? Então você vê que a satisfação pessoal,
o se vestir para a aula de dança, o relacionamento que você já cria naquela escola. Chegava o sábado de manhã, eu já estava animada para poder ir. Então, o seu corpo começa a mandar para a sua mente, né, as substâncias que vão te permitir não descontar na fome. Então, um dos workshops que eu fiz, eu descobri uma outra isso. fonte de bem-estar, de prazer, né? Porque quando eu comecei esse caminho de autodesenvolvimento, eu fui procurar primeiro uma coach de emagrecimento. E aí essa coach já queria me passar todas as metas, você vai comer isso, você vai andar... Só que eu já tinha tantos problemas pessoais que eu não conseguia mais uma pressão na minha vida naquele momento. E falei, não é o processo de coach agora. E aí ela me sugeriu um hipnoterapeuta. E aí, com esse hipnoterapeuta, foi assim, né? Eu fiz esse processo de hipnose que me ajudou muito, que eu vejo as respostas ainda hoje. E aí ele falou comigo, você precisa ir para terapia com a psicóloga por esse motivo, porque alguns lugares da sua mente eu não consigo entrar porque você mesmo bloqueia. Aí certo, ok. E aí o que acontece? A gente percebe que eu tinha, então, assim, para mim, que quando eu mudasse a minha mente, meu corpo ia mudar. Né? Quando eu mudasse a minha mente, o corpo ia mudar. E aí eu percebi que nesse último workshop que eu fiz, que não, se você mexer o seu corpo, o seu cérebro vai mudar. E aí as coisas vão acontecer. Então, E aí ele fez práticas, assim, né? Começou de manhã cedo, todo mundo desanimado. Aí ele colocou uma música super animada e começou a pedir todo mundo para dançar, bater palma, abraçar. Quando terminou, e aí, vocês estão da mesma forma que vocês chegaram? E todo mundo, não. Então, ali, aquela agitação, a música, a dança, o abraço... possibilitou, né, a criação da serotonina, da adrenalina, das coisas que a sua mente precisa para não se refugiar na comida. Então eu comecei a perceber, então é isso. Então eu criei uma playlist da manhã, as minhas músicas animadas da manhã, né, que me fazem agradecer, que me fazem sentir gratidão, que me fazem dançar. E aí eu vou arrumar minha casa e eu vou preparar com a disposição que meu corpo permite, mas e produzindo, tentando produzir com o corpo aquilo que minha mente precisa para não refugiar na comida. Então, isso são pequenos detalhes. Para quem consegue e gosta, né? E eu tento, mas ainda não cheguei nessa questão de meditar, né? Então, é aquele período de meditação que você olha para si, que você... tem esse momento da atenção plena, é um momento de autocuidado, um banho. Isso eu acho, Nili, o yoga comecei a fazer mês passado. Eu tô achando incrível, porque você mexe no corpo, é algo pro corpo, porque você mexe, é o que você falou, né? O Tony Robbins, o maior coach do planeta, que fala isso. A questão da fisiologia, como que isso gera novos comportamentos, né, do corpo. Mas, ao mesmo tempo que você está mexendo no corpo, você para no meio da prática e faz uma meditação. Então, assim, para mim, tem sido uma prática completa. Mente e corpo. E aí, a gente entender que nós também não somos somente corpo, que a gente precisa cuidar das nossas emoções, né, que a gente precisa estar alinhado com as nossas energias. E buscar lugares e práticas e pessoas que possam fazer isso por nós. Porque o nosso tempo já está acabando, vou falar... A Ani falou no comecinho, gente, do grupo terapêutico online Desperte Sua Essência, que ela é quase membro fundadora. A gente tem um grupo no Telegram, nós somos 13, acho que a partir de amanhã nós seremos 14 profissionais do desenvolvimento humano, de diversas áreas, e a gente está nesse grupo para se ajudar, gerando conteúdo sobre temas mensais que são escolhidos pelos próprios membros. Então será um prazer para vocês que estão aqui assistindo, se quiserem entrar para esse grupo terapêutico online, é só me chamar no direct, se quiser perguntar para a Ani também, pode ficar à vontade. E nesses minutinhos finais, Ni, eu queria, já me despedindo de quem está aqui, agradecendo a presença de todo mundo. Tem a Carol aí, que é do grupo, né?
Tem o Sérgio Minha aqui. comadre está aqui. Paola. Sérgio empolgado, obrigada. Andréia, professora Anne Castro. Ah, minha Tem amiga do muita gente. coração! Eu não A consegui acompanhar. Rafa, Marília de BH, um beijo. Sérgio, um Marcela, abraço. querida. A Marcela falou uma coisa legal aqui, Ni, que ela começou a correr. Ah, então. E a corrida mudou a vida dela no que diz respeito à aceitação do próprio corpo. O Ai, que processo bacana. da Marcela com a corrida foi muito bonito, assim. Muito Tem a bacana. Roberta, a outra Roberta aqui, que também Rodolfo. é do grupo, enfim, Ah, Mércia. Sandra lá também, Direito das Famílias aí, é uma querida lá do Espírito Santo, lá, representando o Espírito Santo. Um abraço. Legal. Brasil todo aí na live. Todo, Nós todo. temos 10 segundos, dá um recado final para o pessoal. Então, o recado é realmente esse, todos nós somos únicos, cada um tem que descobrir a sua forma de viver, de se aceitar, de se valorizar.